Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica, que tem como propósito o estudo da Sagrada Escritura sob um tema trimestral que, neste caso, será a gestão daquilo que Deus coloca na nossa mão para cuidarmos e administrarmos. Damos as boas-vindas a todos aqueles que acompanham a partir da TV Novo Tempo e também da Rádio Clube de Sintra, tendo a certeza de que será um trimestre bastante proveitoso no estudo deste assunto. O meu nome é Filipe Reis, eu estou acompanhado por Fernando Ferreira e vamos estar aqui, portanto, como disse, ao longo deste trimestre, Fernando, tratando de um assunto que tem a ver com a gestão daquilo que Deus nos dá. Se lhe pedisse um breve resumo daquilo que é o assunto deste trimestre em 2 ou 3 palavras, o que é que diria? Eu diria que é nós sabermos viver, gerir todos os recursos que temos, a nossa vida, que é o primeiro recurso, não é? Tudo quanto recebemos, saber gerir de uma forma que seja para a honra de Deus, aliás, como diz o nosso tema geral, gerir em favor do Mestre até que Ele venha. Portanto, gerir a nossa vida. É isso, em suma, é isso mesmo que temos que fazer. O assunto específico da primeira lição desta semana tem como título Parte da Família de Deus. Só por este título não chegaremos lá a ver o que isto está relacionado com gestão, com mordomia, mas então talvez possamos começar desde já a desenvolver. Um versículo-chave que nós temos aqui, podemos começar por aí, encontramos em 1 João 3,1 que diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. É uma característica espantosa ser chamado filho de Deus, como cristãos. Claro, eu penso que a nossa gestão da vida, a nossa gestão cristã, tem que ver com isto mesmo. É que Deus deu-nos este privilégio, diz aqui que é um grande amor, de nós podermos ter Deus como nosso Pai, chamar a Deus de Pai, fazer parte da família de Deus. E às vezes nós vivemos o nosso cristianismo de uma forma descontraída, pouco reflexiva. E é muito importante que nós percebamos que nós somos família de Deus. E esse é o grande amor de Deus. E isso deve-nos ajudar a ter uma atitude diferente do mundo, daqueles que não têm esta ligação ou que não a querem ter, porque realmente devemos fazer isto para a honra e glória de Deus e viver a vida assim, dessa maneira. Nós, logo no início da história humana, nós conseguimos perceber que Deus colocou ao nosso cuidado algo para gerirmos. Logo ali no Éden, nós percebemos que, como filhos de Deus, foi colocado sobre nós o encargo de cuidar. Uhum. Aliás, esse é um dos aspectos. Aí começa a noção de mordomia. Porque Deus não precisava de Adão para gerir o que ele criou. Ele gera o universo. Agora, ele escolheu Adão e Eva para dar nomes aos animais, que é uma coisa interessantíssima, para guardar o jardim. Então Deus não podia guardar, não podia pôr anjos a guardar o jardim, para encher a terra, portanto, para procriarem, encherem a terra. Portanto, Deus criou o homem com um objetivo. É de que o homem vivesse em parceria com ele, vivesse para a glória de Deus, usando as coisas do dia-a-dia. A vida em si deve ser uma vida de gestão nessa perspectiva. Fernando disse, usando as coisas do dia-a-dia. Às vezes podemos cair no erro e vamos já destacar, até para tudo o que vamos dizer ao longo deste primeiro trimestre de 2023, às vezes podemos cair no erro de pensar que mordomia ou que gestão tem a ver com lidar com os recursos financeiros. Mas tem a ver com lidar com os recursos, sejam eles Claro, financeiros ou não, e claro. até alguns que queremos destacar acima dos financeiros. Claro. Eu até diria qual é o recurso que nós temos que não tenha sido Deus que nos tenha dado. Quando nós pensamos nos recursos intelectuais, será que alguma vez nós pensamos que somos devedores a Deus pelas capacidades intelectuais que Ele nos dá, profissionais, os recursos naturais, que hoje se fala tanto em ecologia? Adão foi o primeiro homem a ser encarregue e responsabilizado pelos recursos naturais. Mas depois os nutricionais também. Deus dá-nos recursos para nos alimentarmos. Como é que nós fazemos essa gestão? Os existenciais, nós existimos. Se existimos, nós devemos isso a Deus. E depois os financeiros também, porque eles fazem parte da vida. Aliás, nas lições subsequentes vamos ver esse aspecto interessante. Mas
a nossa gestão, a gestão da vida tem que ver com todas estas áreas e outras que talvez nem tínhamos sequer referido. Mas toda a nossa vida deve ter essa perspectiva. Ou seja, Deus dá-nos muito mais do que aquilo que normalmente está na nossa mente quando falamos em mordomia, que são os recursos financeiros, não é? Claro. Intelectuais, temporais, mentais, espirituais também os devemos gerir, perdão, e tudo isso faz parte da correta administração que Deus nos pede para fazermos a cada dia. Exatamente. Não é? Eu acho que é sublime o tema da mordomia por isso mesmo. Eu recuso-me a ver só um aspecto da mordomia a ser destacado. Tem que ser na sua globalidade, porque a mordomia, como eu dizia, é a forma de gerir a nossa vida, em todos os aspectos. Tudo vem de Deus e, portanto, essa gestão tem que ter essa perspectiva. Isso traz-nos privilégios e traz-nos também responsabilidades ao sermos parte da família de Deus e administrarmos esses recursos. Gostaria de introduzir aqui Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz: Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra lhe toma o nome. Que esperança e que ideias é que nós encontramos aqui ao vermos que a própria Bíblia usa expressões como nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, e associa esta questão da família da terra estar subordinada a este Pai e este Cristo? Claro que a nossa vida pode ter duas perspectivas. Uma é viver em família com Deus, outra é viver em rebelião contra Deus. O problema do pecado é esse mesmo, não é? Portanto, a mordomia tem que ver com isto. E a ideia que se destaca aqui é a ideia da família. E o conceito de pai é um conceito muito rico, é um conceito muito profundo e que nós temos que pensar, quando estamos a gerir a nossa vida, estamos a gerir uma vida para a glória do Pai. Esse é realmente um dos aspectos importantes e que devíamos considerar. Em contraponto, conviver essa vida para a exaltação própria, desde logo, não é? Claro, a tendência natural e pecaminosa é essa. Aliás, Jesus fala em esvaziar-se e o próprio apóstolo Paulo fala disto também. Temos de nos esvaziar, viver para Deus. Nós fomos criados para viver com Deus, para gerir com Deus. É essa a perspectiva que nós descobrimos. Até na perspectiva humana, nós percebemos que normalmente o pai é que providencia para o filho, não é? Claro. Principalmente quando ele é mais pequeno. Primeiros tempos é. É sempre assim, não é? E durante largos anos, pelo menos na espécie humana. Claro. E em Mateus 6, 9... nós lemos que a instrução de Cristo para a nossa oração é Pai nosso que estás nos céus. Há aqui uma relação íntima entre o Pai Criador e os filhos humanidade. É uma coisa indissociável que não devemos ignorar. Claro, esse conceito de Pai é muito profundo. E quando nós pensamos em tudo quanto temos e somos, devemos-lo ao Pai. E Jesus ensinou isso no seu ministério. Aliás, é uma das coisas que ele insiste, porque ele apresenta-nos, pela primeira vez na Bíblia, embora no Antigo Testamento também se fale no Pai, mas ele apresenta-nos e leva-nos a falar com o Pai, a orar ao Pai. Temos o Pai que está nos céus. Ele falou isso com os seus discípulos. É um dos ensinos centrais, porque ele veio cá para ligar a família, para religar aquilo que se tinha desfeito, né, com o pecado. É uma expressão que o Fernando usou agora, de religar, porque alguém poderá dizer assim, mas Deus é da família divina, nós somos da família humana, como é que nós somos da família de Deus? Bom, aqui convém lembrar o assunto principal da Bíblia, que foi Deus que se tornou homem. Exatamente. Não é? E, portanto, Deus tornou-se parte da família humana para que nós nos pudéssemos tornar parte também da família divina, não é? Se não fosse isso, era capaz de ser difícil nós pensarmos nesses termos de família, mas Jesus colocou-se como homem, dirigiu-se a Deus como o Pai e ensinou-nos a fazer o mesmo, porque ele assumiu, ele acaba por ser o nosso irmão, né? Há aqui uma frase no nosso estudo que eu acho impressionante, é que a família do céu e a família da terra são uma só. Quer dizer, a família da terra, quando estão nesta coligação, neste plano de gestão que é orientado por Deus e que nos ensina a viver a vida desta forma. Há pessoas que não pensam assim, nem sentem assim, nem nunca vão viver assim. Mas esse é o plano de Deus. É que a família da terra faça parte da família de Deus. São uma só família. E isso é uma visão muito importante e muito profunda que nos pode ajudar a compreender melhor as razões para uma mordomia cristã. Portanto, na triste história deste mundo, quase que poderemos dizer que a família do céu e a família da terra estão temporariamente afastadas e quebradas. E
uma da outra, não é? Contudo, é impressionante reparar que Deus não despreza a família da terra, não é? E quer chamá-la para junto de si. Em Êxodo 3:10, isto aqui é no contexto de Moisés ser chamado a liderar Claro. o povo, não é? Diz, vem agora, pois, e eu, Deus, te enviarei, Moisés, a Faraó, para que tires o meu povo. E depois em Êxodo 5:1, o que Moisés vai reproduzir isto ao faraó, quando ele diz, deixa ir o meu povo, falando em nome de Deus, não é? Deixa ir o meu povo. Em Gálatas 3:26, diz que todos sois filhos de Deus. Portanto, a Bíblia, lá desde o princípio, ou quase no princípio, no Êxodo, até ao tempo do Novo Testamento, ela deixa perfeitamente clara que há um Deus que quer ser pai e que quer ter os seus filhos aqui na Terra, apesar de temporariamente esta ligação estar quebrada. Quanto mais responsabilidade é que isto não deve dar para nós como mordomos e gestores daquilo que Deus nos entrega. Claro. Deus quer relacionar-se connosco dessa forma. E Ele convida-nos a nos relacionarmos com Ele assim. A nossa dificuldade, uma das dificuldades na questão de mordomia é quando eu sou eu, Deus é Deus. As minhas coisas são minhas e as coisas de Deus são dele. Mas nós somos parte da família de Deus e Deus quer relacionar-se connosco desta maneira. Devia fazer refletir profundamente esta questão, porque é um privilégio nós sabermos que Deus quer que nós nos liguemos a Ele como um pai e quer que nós nos sintamos filhos de Deus. É isso que Ele quer. Vou pegar nessa frase, Deus quer que nos sintamos filhos de Deus. Isso entra aqui numa oposição e num contraponto total com a teoria prevalecente no mundo científico hoje, de que no fundo nós somos apenas um produto de um acaso, que estamos aqui de passagem sem saber muito bem porquê, a não ser o resultado de uma poeira cósmica qualquer. Bom, dentro dessa teoria, esta conversa não tem lógica, não tem propósito nenhum, quer dizer, não há Deus, não há nada para gerir, estamos apenas, quer queiramos, quer não, é essa a conclusão. Estamos apenas de passagem, vamos aproveitar o melhor estes poucos anos que temos aqui, portanto há um contraste enorme entre a proposta das Escrituras e aquilo que normalmente se acredita. Claro, a proposta das Escrituras é esta, é clara. A outra é a proposta do inimigo. Pois é. Porque o inimigo não quer que nos sintamos filhos de Deus. Nem nos relacionamos com Nem ele. nos relacionamos com ele. Nós sabemos pela vida prática que o motivo de sofrimento para muitas pessoas, sofrem mesmo, é porque não conhecem o pai biológico. E passam às vezes tempo e tempo a ver se conseguem encontrar o pai, descobrir o pai. Porque é uma frustração, é um vazio. E Deus quer que nós nos sintamos seus filhos. O inimigo quer que nós nos sintamos esse vazio de que não pertencemos a coisa nenhuma, que não valemos nada e que, portanto, vivemos de qualquer jeito. Mas o plano de Deus é diferente. Quer nos dar uma nova forma de pensar e este conceito de pai é fundamental. E é interessante verificar que, ainda há alguns dias atrás, nós tivemos a ocasião das festas natalícias, não é? Em que este conceito de família é super valorizado, e ainda bem, no fundo, não é? Então, se nós valorizamos as nossas relações com o nosso próximo, com a nossa família humana, talvez eu possa perguntar o que é que acha, quanto mais não deveríamos valorizar o nosso relacionamento com a Claro. família divina, não é? Claro. Nós, quando olhamos para o panorama bíblico, para a revelação bíblica, nós percebemos que Deus existe, que Deus nos ama e que Deus se quer relacionar connosco. Portanto, a palavra relação aqui é fundamental. E é isso que está na base de tudo quando temos falado e vamos falar ao longo do trimestre. É a forma como é que eu me relaciono com Deus. Relaciono-me com Deus como um pai, isso muda tudo na minha vida. Agora, se eu acho que Deus não é o meu pai, que é um estranho, que quer intervir na minha vida, bom, aí estamos a enverdar por um caminho que não é o caminho que nos revela a palavra de Deus e os ensinos de Jesus Cristo. A propósito do que revela a palavra de Deus, em Salmos, no capítulo 50, nós temos aqui um texto que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ageu 2:8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia deixa muito clara que tudo pertence a Deus, tudo é dele, e se nós achamos que temos ou possuímos, de alguma forma foi ele que nos deu, foi ele que nos ofereceu. Claro. Esse é um dos conceitos mais difíceis para o ser humano. Porque nós temos uma necessidade de sentir que temos alguma coisa.
Se nós vimos duas crianças a brincar com o mesmo brinquedo, ou então uma pega no brinquedo que é do outro, o outro daqui a um bocado não lhe devolve o brinquedo porque pensa que o brinquedo é dele. E nós achamos que somos donos de tudo, nós somos donos da vida, nós somos donos dos recursos, mas quando nós deixamos de viver, percebemos que nada é nosso. Mas a forma como nos relacionamos com aquilo que possuímos é a chave para fazermos uma boa gestão cristã da vida. É fundamental isso. A propósito de tudo ser de Deus e Deus nos dar e Deus saber melhor do que nós próprios como fazer essa mesma gestão, há aqui aquele episódio de Davi que gostaria de ser o construtor do templo, não é? E ele fez esse propósito para ele próprio. E é claro que, para construir o templo, ele teria que usar os recursos que Deus lhe deu. Financeiros, materiais, temporais, de recursos de engenharia, portanto, posso dizer intelectuais e tudo mais. Mas o plano de Deus era diferente do plano de Davi para o uso desses mesmos recursos. E Deus enviou um profeta para dizer a Davi: não é essa mordomia, não é essa gestão que eu peço de ti. O que é que nós podemos aprender com isso? Nós podemos, o que me ressalta aqui nesta história é a enorme vontade que Davi tinha de construir o templo. É um bom propósito, desde logo. Não é? Bom propósito. E ele perguntou se podia pelo menos juntar os materiais, fazer o projeto, e ele preparou tudo para que o filho Salomão construísse o templo. Ele passou o resto da vida a preparar tudo para que o templo fosse construído. E é muito interessante, quando nós lemos numa versão mais moderna da Bíblia, eu consultei a versão do livro, o que é que eles ofereceram? Por exemplo, Davi ofereceu 100 toneladas de ouro. Ele ofereceu 240 toneladas de prata. Os seus oficiais ofereceram números astronómicos de materiais e realmente ele dava isto com o sentimento de que tudo isto que ele estava a dar não era dele. Estava a devolver, no fundo. Deus tinha-lhe dado o progresso, tinha-lhe dado o sucesso, tinha-lhe dado realmente um reino próspero. E ele simplesmente estava a devolver a Deus porque ele tinha esta relação com Deus. Embora fosse um homem pecador, como todos somos, mas ele tinha esta noção. Ele queria construir para Deus, era o seu grande desejo, não é? Estamos a falar mais de uma retribuição, de uma devolução, do que algo que ele tenha, eu vou usar esta palavra, criado para oferecer a Deus, claro, como é evidente, não é? Claro. Ele, como rei, era o primeiro responsável pela administração do reino e daquilo que Deus tinha dado ao reino. Talvez por isso, Fernando, é que em 1 de Crónicas 29:14, ele vai dizer na sua famosa oração: agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque, e talvez possamos repetir esta última frase, tudo vem de ti e da tua mão nós te damos. O que ele está aqui a dizer é, vou parafrasear, nós não somos nada, nós não temos nada, a não ser aquilo que Deus nos dá e aquilo com que Deus nos favorece. Portanto, estamos apenas e só a entregar-te aquilo que tu nos deste. Exatamente. Davi, ou cada um de nós não temos nada. Nós não temos a vida se Deus não nos der a vida. E se não temos a vida, não temos nada, né? Mas depois, durante a vida, o que Ele nos dá, também temos porque é Ele que nos dá. Portanto, não podemos esquecer isto. Às vezes ficamos com a ideia, e as pessoas às vezes dizem, eu tenho aqui a minha casa, isto foi construído com o meu suor, com o meu esforço. E às vezes não se lembram que foi Deus que lhe deu a força, que lhe deu a energia, que lhe deu a capacidade, que lhe deu o engenho, que lhe deu a capacidade de poder construir e realizar. Talvez possamos fazer aqui mais uma vez um contraponto, porque eu acho que os contrapontos ajudam-nos a perceber melhor as ideias até, não é? Para ver o oposto. Uma geração a seguir a esta, o rei que veio depois de Davi, filho dele, Salomão, também recebeu uma visita famosa a certa ocasião e gastou o seu tempo a demonstrar o seu reino, não é? Muito diferente desta postura de Davi, que Davi disse, tu nos deste, tudo o que temos é teu, e Davi foi mostrar aquilo que, aliás, Salomão, alguns anos mais tarde, foi mostrar aquilo que ele próprio tinha. Está aqui um contraponto que nos deve fazer pensar naquilo que é o nosso orgulho, por vezes. São dois exemplos de como exercer a mordomia. A mordomia centrada em nós próprios, nas nossas capacidades, ou centrada naquilo que Deus nos dá e que a Ele devemos. Deus
lá no começo, Deus não tinha ainda manifestado a sua graça para connosco, porque ela não era ainda necessária, não é? Mas a partir da queda ela tornou-se necessária, e não devemos esquecer de que, se não fosse a graça de Deus, nós, na verdade, há muito merecidamente deveríamos ser destruídos. Sim, aqui estamos a falar um com o outro, sim, estão aqui nossos amigos a ouvir-nos, por exemplo, é porque a graça do Senhor também se manifesta sobre nós e nos mantém. Mas existe aqui um maior dom que o Senhor nos deu e que nós também o podemos receber e partilhar também. Eu acho que há diversos dons aqui mencionados. O primeiro é Jesus Cristo. Deus tornar-se homem para fazer parte da família dos homens, ensinar os homens, viver entre os homens e morrer pelos homens. Esse é o maior dom de Deus. Mas todos os recursos, há muitos recursos, além deste que é o primeiro, que Deus põe à nossa disposição. Quer dizer que nós, quando servimos a Deus, nós não estamos a prejudicar, nós estamos a pôr-nos em sintonia para receber tudo quanto Ele tem para nos dar. E a primeira coisa é esta, é receber a Jesus Cristo como Salvador. A primeira e mais importante de todas, até porque se nós perdermos, ou por algum motivo até administrarmos menos bem os dons e as beneficências materiais que Deus nos dá, se conseguirmos administrar bem esta beneficência espiritual, ganharemos todas as outras depois à frente, não é? Agora, podemos desaparecer, podemos sair aqui deste mundo, mas isto é algo que Deus nos dá para administrarmos, que é a pessoa de Jesus, que ela resulta melhor se nós partilharmos com os outros. Vivemos num mundo muito egoísta, vivemos num mundo que procura ter, que procura obter, que procura reter, mas a proposta da Bíblia, não apenas para os dons espirituais, mas para todos os outros, ela é contrária. Quanto mais partilharmos, mais nós também recebemos, não é? Exatamente. Portanto, isso faz parte da filosofia da Bíblia. Deus dá e nós somos convidados a dar. Deus ama e nós somos convidados a amar. Portanto, o exemplo de Jesus Cristo é o exemplo supremo, né? Ele veio ensinar-nos como viver e como fazer uma gestão da vida. Ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. É isso que realmente Ele espera que nós façamos também. Então, vou-lhe fazer agora aqui uma pergunta, Fernando. É legítimo nós nos preocuparmos a cada dia com aquilo que vamos comer, com aquilo que vamos vestir? Claro que é legítimo preocuparmos com isso. Mas Mateus 6,33, que é um versículo que eu sei que o Fernando aprecia particularmente, diz que devemos procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso quer dizer que não devemos ter preocupação nenhuma com arranjar comida a cada dia, com arranjar um abrigo, que devemos nos tornar uns ermitas religiosos no meio do monte e Deus vai nos oferecer todas as coisas? Como é que conciliamos e percebemos este versículo, esta ideia? Nós precisamos de ter uma planificação para a nossa vida. Isso faz parte da gestão também, da gestão da nossa vida. Mas essa gestão não pode ser tão intensa que nos prive de ter Deus em primeiro lugar. E, aliás, aqui, o que Jesus ensina aqui é muito claro. É que se nós o buscarmos, todas as coisas, Ele está a falar de coisas, o comer, o vestir, Ele promete dar todos esses recursos. Quer dizer que esta gestão tem dois sentidos. Nós servimos a Deus, mas Deus é que nos dá a capacidade de servir e nos abençoa. Muito bem. Salmos 23, 1. Talvez um dos versículos mais famosos da Bíblia, diz que o Senhor é o meu pastor. Filipenses 4, 19, em complemento, diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O que é que isto nos diz acerca da provisão de Deus em nosso favor, tal e qual estava a dizer há pouco? Estes dois textos são interessantíssimos. Eles ajudam-nos a tentar perceber melhor esta dimensão espiritual. Se nós lermos o versículo de Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, qual é a condição em que nós ficamos? Ou estamos com medo que nos falte alguma coisa, ou confiamos que efetivamente o pastor não nos faltará com nada, no sentido espiritual, é verdade. Mas há bocadinho dizíamos, e Jesus dizia, que todas as coisas são acrescentadas. O Filipenses diz que o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Quer dizer, quando nós temos esta relação com Deus, nós estamos a beneficiar da riqueza, das suas riquezas, que são múltiplas, que são incalculáveis, né? As riquezas incalculáveis de Deus estão à disposição
dos filhos de Deus, daqueles que têm este relacionamento com Ele, que têm esta confiança com Ele. Quando Jesus falou com os seus discípulos acerca da sua iminente partida, o Senhor falou de algo mais que iria oferecer, que iria deixar como algo, não tanto neste caso para os discípulos administrarem, mas para administrar os discípulos, talvez seja melhor, que seria o seu Espírito Santo, não é? Exatamente. Não se trata aqui no caso do homem usar Deus, Deus é que usa o homem, não é? Claro. Essa é que é a proposta. João 14, 15 a 17 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, e o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o é nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E depois o capítulo 16, versículo 13, vai dizer que ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, Deus dá-nos aqui uma bênção incalculável, que por sua vez ela vai se reproduzir em outras bênçãos, que são os dons espirituais para nós então administrarmos. Exatamente. Esse é um aspecto muito importante e há aqui duas ideias que eu destaco neste texto. Primeiro é que Jesus prometeu que o Pai, vamos voltar à ideia do Pai, dará outro Consolador, outro para estar ao vosso lado. E depois diz uma coisa muito interessante, que o mundo não pode receber. Nós não podemos exigir que o mundo exerça uma mordomia como os cristãos exercem. Porque eles não podem receber. Não podem receber. Porque não o veem nem o conhecem. Portanto, os crentes devem ter uma postura diferente, porque eles são guiados pelo Espírito. E portanto, eles conhecem o Espírito, conhecem o Pai, conhecem o Filho, conhecem o Espírito. Isso é que os vai capacitar para ter essa nova perspectiva de vida. Em resumo, Deus, que é em quem nós vivemos, nos movemos e existimos, como dizem Atos, o Deus que dá a todos a vida e a respiração de todas as coisas, Ele dá-nos a existência, dá-nos a promessa da salvação, bênçãos materiais, dons espirituais, mas para quê? Qual é o objetivo disto? É para nós nos engrandecermos a nós próprios ou talvez Deus tenha um propósito maior? Isaías diz que o homem foi criado para louvar a Deus, para engrandecer a Deus. E foi para isto que Adão viveu, que nós somos convidados a viver, é para realmente pormos Deus em primeiro lugar na nossa vida. É esse o grande objetivo da vida do ser humano. Nós estamos a falar aqui de uma série de privilégios que Deus nos concede na sua condição, não apenas de criaturas, mas de filhos, que são coisas diferentes. Todos somos criaturas, nem todos somos filhos, não é? Mas também isto surge aqui com algumas responsabilidades, como é evidente, não é? Todos nós desfrutamos das bênçãos e dos dons espirituais e temporais que Deus nos dá. E isso é muito reconfortante saber, porque nos faz desde logo membros da família divina. Deuteronômio 6,5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. O que é que isto significa? O que é que isto quer dizer? Eu tenho uma parte a desempenhar? Esse é um aspecto fundamental, porque a palavra de Deus mostra-nos isto mesmo. Aliás, há diversos verbos neste texto que é de salientar. Primeiro, o que é que o Senhor espera? Que senão que temas, que andes, que ames, que sirvas de todo o coração e que para guardares os mandamentos do Senhor. Quer dizer que há aqui uma série de ideias muito interessantes que são o objetivo da vida do crente. Temer ao Senhor, andar com Deus, amar a Deus e servir ao Senhor. 4 verbos impressionantes. Para que nós possamos fazer a vontade de Deus, andar nos caminhos de Deus. Termina a dizer, para guardar os seus mandamentos, para andar nos caminhos de Deus. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Então faço aqui uma pergunta que não é uma provocação, e se for é uma provocação positiva, apenas e só para desenvolver aqui o raciocínio, porque o Fernando falou que temos como objetivo guardar os mandamentos de Deus. Será que isso é uma resposta legalista que implica uma salvação pelas obras? Será que isso é eu tentar retribuir para Deus, tentando agradar-lhe com o meu comportamento? Essa guarda dos mandamentos, qual é o impacto e a implicação que isto tem na gestão dos recursos que Deus me dá? Claro que quando nós pensamos nisto, às vezes pensamos de uma maneira muito ocidental. E então pensámos em regras. Guardar os mandamentos são regras. Desde que nós façamos isto e aquilo e aquilo. Podes, não podes, deves, não deves. Mas a ideia que nós encontramos
dos mandamentos de Deus, da Torá, o que é isso? Qual é o significado? Os mandamentos de Deus, a lei de Deus, significa, ou a Torá, significa orientação, significa caminho. Assim, quando nós estamos a guardar os mandamentos de Deus, nós estamos a seguir um caminho que Ele nos orientou para seguir. Ao caminho da vida e o caminho do mal, né? Portanto, guardar os mandamentos de Deus não é uma questão de regras, é uma questão de relação com Deus. E seguir o caminho, porque há coisas que são erradas e que nos podem levar ao precipício, que nos podem destruir. E Deus mostra-nos o caminho. Os mandamentos de Deus é para isso. Não são regras, não é aquela ideia. A pessoa sente-se um bocado contrariada quando tem muitas regras assim para servir. Aqui não há regras, há orientações. O Senhor mostra-nos qual é o melhor caminho. São conselhos de Deus. São os conselhos de Deus para que nós possamos seguir a sua vontade e fugir do mal. É para nos proteger do mal. Talvez eu faça novamente, e pedindo desculpa por isso, um contraponto para percebermos ainda melhor. Porventura nós estamos demasiado fixados numa orientação jurídica que nos rodeia, que tem como objetivo punir o transgressor. Claro. Ou seja, transgrediu, recebe a punição. Aquilo que o Fernando está a dizer é que essas orientações, esses conselhos, essas instruções de Deus que Ele nos dá, não é? Servem para regularmos o nosso caminho de forma a evitar a transgressão. Assim é que é. Exatamente. E sobretudo por amor. Aliás, Jesus e o fariseu soube resumir os mandamentos, dizendo que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Na verdade, o amor, este amor de Deus, é que nós sigamos esta orientação, que é uma orientação preciosa, espiritual, e então nós vamos guardar todos os seus mandamentos por amor, porque estamos orientados no seu caminho. É essa a ideia. O Fernando está a sugerir que a guarda dos mandamentos não se torna aqui uma prática fastidiosa de estarmos a perceber se pisamos a linha, se não pisamos, se podemos ou não podemos, mas uma consequência natural da tal relação que falou lá no princípio entre Deus e o homem, é isso? Claro. Amando a Deus, nós queremos andar com Deus. Então, se Deus é o meu amigo, se Deus é o meu pai, eu quero andar com Deus. E é essa perspectiva que vai orientar a nossa vida. Essa perspectiva. Em Mateus 7, versículo 21 a 27, Jesus disse que aqueles que ouvem e praticam, porque ouvir pode não ser o suficiente, não é? As palavras de Deus são como um construtor sábio construiu a sua casa sobre uma rocha sólida. Mas aqueles que ouvem e que não obedecem são o construtor de uma casa que ela rapidamente se desfaz. É interessante que ambos ouvem, não é? O mesmo discurso, a mesma mensagem, mas têm uma reação diferente, não é? Tomam uma decisão diferente em função daquilo que ouvem. Isto vai determinar o resultado da nossa vida, como é evidente. Claro, quando nós construímos a nossa vida sobre este caminho, que é a orientação divina, nós de certeza que temos um caminho cheio de sabedoria, cheio de inspiração e que vai realmente proteger-nos. Se negligenciarmos essas orientações, nós vamos para o caminho do precipício. Isso não há dúvidas sobre isso. Portanto, fica aqui uma ligação direta e indiscutível entre obedecer a lei e amar a Deus. Porque sim. Às vezes podemos achar que são coisas diferentes, mas não é bem o caso. Não é? Eu até diria, uma questão na ordem inversa. Amar a Deus e obedecer. Exatamente. Porque começa pelo amor sempre. Exatamente, isso mesmo. Agora, Fernando, tesouro no céu. Que conceito é este de tesouro no céu? Mas então nós não vivemos aqui neste mundo para tratar do nosso dia-a-dia? Ou será que a Bíblia coloca o nosso olhar para além daquilo que é o imediato que está à nossa frente, fazendo a gestão da nossa vida de forma a nos prepararmos para algo que vem a seguir? O conceito de tesouro é muito interessante, porque o que é um tesouro? O tesouro, para qualquer pessoa, é a coisa mais importante que ela tem. E, portanto, onde é que vai pôr as coisas mais importantes que tem? E eu posso falar aqui em muitas coisas. Posso falar na família, posso falar nos filhos. Onde é que nós pomos esse tesouro? Nas mãos de Deus ou pomos este tesouro nesta terra? Quer dizer que nós devemos usar o tesouro, aquilo que Deus dá-nos de mais precioso, o dinheiro, porque o dinheiro é o fruto do nosso trabalho. Os filhos, a família, ter tudo nas mãos de Deus, ter tudo na perspectiva divina. Portanto, todos os tesouros que nós temos, se não pusermos na mão de Deus, nós morremos e perdemos todos. Nós morremos, perdemos os filhos, nós morremos, perdemos a casa, nós morremos, perdemos o dinheiro, perdemos tudo, nada temos.
Portanto, quando nós pomos tudo isso, quanto temos nesta vida, nas mãos de Deus, nós estamos a pôr o tesouro no céu, estamos a viver em função de uma realidade espiritual e superior. Eu estou aqui a lembrar-me, eu gosto de quando falamos em alguns conceitos, ideias bíblicos, eu gosto de pensar em exemplos práticos, não é? Então estava agora o Fernando a falar nestes últimos segundos e eu pensei na história de Jó. A história de Jó, que era um homem que Deus sobrecarregou de imensos recursos, uma família numerosa, um homem rico, e pelas razões que nós sabemos, que não importam agora aqui para o estudo hoje, pelas razões que nós sabemos, ele nem sequer com a própria saúde do corpo, que seria a coisa mais importante, ele ficou. Eu estou a lembrar-me do caso do dilúvio, em que diz a Bíblia que comiam, que bebiam, portanto era uma vida alegre, sem preocupações, e que de um momento para o outro as coisas foram todas embora. Estamos num contexto aqui na Europa, em particular na Europa de Leste, em que de um momento para o outro tudo muda, não é? Vemos a nossa vida de paz terminada e já nem sabemos onde é que moramos, já nem sabemos se temos casa, já nem sabemos nada, temos que fugir. Este mundo não é de agora, Fernando, desde sempre até agora é instável e temos de colocar o nosso olhar noutro que seja mais seguro. Claro, é muito interessante ver as atitudes das pessoas perante a vida e perante a morte. Eu penso que a morte às vezes nos ajuda a pôr as coisas no lugar. Eu um dia andava aí num cemitério aqui das Redondezas e vi lá uma lápide que dizia Tenente Coronel Martins. E eu pensei, este indivíduo já é pó e continua a ser Tenente Coronel. Enquanto que, numa perspectiva cristã, quando nós somos pó, temos o texto de Jó, que diz que eu sei que o meu Redentor vive. Sim. E que por fim se levantará sobre a terra. Quer dizer, quando nós temos uma perspectiva espiritual, mesmo na morte se nota a diferença. Há pessoas que foram tão vaidosas durante a vida, viveram tanto para este mundo, que eles mesmo depois de mortos querem ser tenentes coronéis. Mas nós realmente sabemos que somos pó, mas que pela graça de Deus a ressurreição virá. Portanto, este conceito de tesouro tem que ver que pôr tudo nas mãos de Deus, a nossa vida, os nossos talentos, as nossas capacidades, como falamos. Estes indivíduos tiveram uma grande carreira militar, morrem, continuam a ser tenentes coronéis, mas se calhar não têm a salvação. É verdade, é verdade. Tenente coronel aqui na terra não é tão importante como ser um servo no reino dos céus, não é? É verdade. Quando Deus chamou Abraão, o objetivo de Deus era usá-lo a ele e à sua família, não para os engrandecer a eles mesmos, mas para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Algo que no âmbito espiritual chega até aos dias de hoje, não é? Deus disse que Abraão, que foi chamado o amigo de Deus, disse que faria dele uma grande nação, que o abençoaria, queria engrandecer o nome dele, seria uma grande bênção, não é? Em Gálatas 3:9 diz que de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Nós temos aqui três conceitos em paralelo, Fernando: o tesouro, o amigo e a administração. Como é que os podemos explicar? É um dos aspectos que eu acho interessantíssimos da gestão. Já falámos no pai, já falámos em diversos aspectos. Aqui a questão do Abraão é muito interessante. Porque se eu estou a gerir alguma coisa do meu amigo, eu estou a gerir... porque o amigo eu escolho, eu tenho que escolher os amigos, não é? Se eu estou a gerir a igreja do meu amigo, se eu estou a gerir a minha vida, que é do meu amigo, portanto, essa gestão vai ser diferente. E quando nós vemos Deus como um amigo, como um pai, isto vai fazer toda a diferença na mordomia de cada um de nós. O dinheiro, vou ler aqui uma citação que tem aqui, nos nossos apontamentos: o dinheiro é de grande valor porque pode realizar um grande bem. Nas mãos dos filhos de Deus é alimento para o faminto, água para o sedento, vestido para o nu. É defesa para o oprimido e meio para socorrer o enfermo. Mas não vale mais do que a areia, a não ser que o empreguemos para prover às necessidades da vida, para a bênção dos outros e para o desenvolvimento da obra de Cristo. Nós estamos a falar de Abraão. Abraão era um homem com muitas posses. Ele conseguia pagar um exército, quando ele teve que ir resgatar o seu sobrinho, neste caso, não é? E a verdade é que se não for usado para o bem dos outros, ele pode se tornar uma maldição até na nossa própria vida. Exatamente, porque ninguém vive para si mesmo. Esse é o conceito bíblico, não é? E, portanto, quando nós vivemos para o amigo, como diz aqui, os nossos valores, os nossos talentos, quando são vividos em função desse grande amigo que é Jesus Cristo, muda tudo na nossa vida. A perspectiva, não é? Exatamente. Diz em Mateus 6:21, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Nós estamos a falar de família,
de amigo, que são coisas próximas do coração, e diz que onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. É um princípio bíblico, quanto mais damos, mais recebemos. Exatamente. E o que mais amamos é onde nós nos concentramos. Se o nosso tesouro tem que ver com as coisas de Deus, é para lá que realmente nós nos voltaremos. Em jeito de conclusão, Fernando, o que é que poderia dizer acerca desta questão de fazer parte da família de Deus como administradores dos bens enormes e variados e diferentes aspectos que Ele nos concede? Nós somos suas criaturas, isso é claro, mas ao longo desta lição nós vimos que é Deus que nos sustenta. E, portanto, tudo quanto nós temos e somos, percebemos que vem de Deus. E a nossa gestão tem que ser em função disso mesmo. Deus ama-nos, Deus quer que nós o compreendamos, quer se revelar a nós e quer que nós sejamos as mãos de Deus, que nós façamos a sua vontade. Há um texto que nós conhecemos muito bem, que é do salmista, que diz: "Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?" Deus considera-me como um amigo, como um pai. O que é que eu posso dar a Deus? Nós devíamos estar preocupados com isto, não é? E às vezes estamos preocupados o que é que eu posso reter de Deus. Portanto, a perspectiva da mordomia tem que ver com isto. Este texto, para mim, é um dos mais bonitos da Bíblia neste sentido. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Deus dá-nos a vida, dá-nos talentos, dá-nos tudo. O que é que eu posso dar? Esta devia ser a preocupação do crente. E eu acho que é uma ótima reflexão até para servir de abordagem às lições que temos pela nossa frente. Agradeço os comentários, a ajuda que tivemos. Assim, nós concluímos o primeiro estudo desta série sobre a gestão daquilo que Deus nos dá até que o próprio Senhor regresse. Marcamos encontro já na próxima semana para o segundo estudo. Despedimos-nos de todos desejando as maiores bênçãos de Deus.